Bom dia. Ô, Gustavo, bom dia. E aí? E aí, tudo tranquilo? Tranquilo, e você? Beleza. Tá bom. E aí, frio aí ou não? Ah, tá esquentando, né, cara? Graças a Deus, né? Mas morar no mato dá isso, né? Bom dia. Tá frio em todo lugar, bicho. Tá, Você viu lá no Rio Grande do Sul que desgraceira? vai. Rapaz, eu fiquei impressionado com aquela chuva de pedra que deu, não sei aonde, lá, acho que foi em Minas, no sul de Minas. Cobriu Acabou tudo, com, velho. acabou com tudo, né? Eu tava com medo daquela chuva Rapaz, não chegar aqui, sobrou. cara. Não sobrou nem farelo, velho. Tudo virou pó, velho. Deus me livre. Comeu tudo, né? Ah, é doido. Maluquice. Tá bom. Rapaz, você conhece o tal de Hércio Quaresma, um advogado criminalista? Com este nome. É, de nome, não, sei. Rapaz, eu tava vendo uns júri dele. Rapaz, esse cara é louco, hein, velho? O cara é doido. É aqui de São Paulo, esse cara? Não. Ele é de Minas, É, mas ele atua no Brasil inteiro, cara. Os caras chamam ele de tudo quanto é lugar pra ele fazer júri. tem os caras que têm o dom, né? Mas Tem. o júri cansa muito, né? O júri não. Ah, imagina. O O cara é júri é muito um. louco. Quem toma os pepeu com crack? Esse cara? Foi, foi craqueiro. Ele fala, ele conta a história dele. É. Deus o guarde. Eu já ouvi falar dele, mas eu não vi nada dele assim especial, não. Ele Mas trabalhou pro Bruno, sabe o Bruno Goleiro? Ele foi advogado dele uma época. Ah, eu lembro quem era. Eu lembro, agora tô lembrando, ó, eu já É ouvi um, falar dele. é um careca. Eu sei quem é. O bicho é louco, velho. Eu tava assistindo um negócio de um júri dele lá em Contagem, ele sacou um vídeo, velho, do promotor dando uma aula, um vídeo de uma aula do promotor que tava debatendo com ele, né? Onde o É. cara fala que a prova é um mero detalhe da acusação, que lá tem que fazer os jurados sentirem raiva do acusado e o papel do advogado é ao contrário. Nossa, velho, pensa que esse cara ficou bravo. Ah, imagina. Por isso que eu eu hoje em dia eu só faço júri se for um troço muito bom. Não dá, não. Mano, Não é muito inimizade, você compra a briga, é um rolo da pega. é, Moçada, vamos lá então. Estão me ouvindo aí bem, né? tranquilo. Vamos lá então, Gustavo. Vai. Meu povo, a gente estava conversando com vocês então na aula passada aí sobre ação penal, né? Sobre denúncia, sobre queixa-crime, né? Falei para vocês nas nossas aulas que a queixa-crime, na verdade, é a peça que, no nosso caso, que é importante, porque ela cai, além de cair no exame de ordem, uma peça que o advogado elabora, né? Bom, e tinha falado com vocês, então, sobre a denúncia, sobre a queixa. Hoje, a gente vai começar a falar sobre uma defesa importante dentro do processo, que inclusive é a peça da nossa prova, né? A gente vai explorar bastante, né? É a resposta à acusação. Eu tinha falado, né? Tinha começado a falar com vocês na aula passada sobre essa peça, sobre esse meio de defesa, né? Esse mecanismo de defesa. Eu já tinha trabalhado com vocês na aula da semana passada. Mas é importante, né? É a primeira peça defensiva dentro do rito, né? Eu falava para você que a base legal, o fundamento legal dessa peça, né? O fundamento legal dessa peça, só para a gente lembrar, né? Está lá no artigo 396, né? 396A, né? 396A do Código de Processo Penal.
Bom, e, de uma certa maneira, né, essa ideia de trabalhar com a resposta à acusação, né, é uma tentativa de buscar a absolvição sumária, né, a extinção antecipada do processo, né, a absolvição sumária do réu. Bom, então a gente, com os argumentos que a gente vai trazer aqui na resposta à acusação, a ideia é convencer o juiz de que o réu deve ser absolvido de maneira sumária. Ou seja, nada mais é do que um julgamento antecipado, né, já que os elementos de inocência estão presentes e que o segmento do processo nada teria razão, já que o réu deveria ser absolvido logo de cara, né? Bom, e nesse contexto, né, eu falava para você que o prazo, né, segundo o artigo 396-A, o prazo, né, para apresentar essa resposta, a partir do momento que o réu é citado, o prazo que a lei determina são 10 dias, né? Lembrando que o prazo penal são dias corridos, né? Não são dias úteis, como na prática civil, como na prática trabalhista. Bom, eu também dizia que, além da tentativa de absolvição sumária do réu, é o momento aqui na resposta de você trazer os seus requerimentos quanto às provas que você pretende produzir. Então, além de buscar, né, a absolvição, sumária, né, a absolvição sumária do nosso cliente, é o momento de requerer provas, tá? É o momento que a parte tem, é o momento oportuno para que o advogado de defesa venha requerer, né, solicitar as suas provas. Inclusive, é bom dizer para vocês que é o momento onde vai ser indicada as testemunhas, né, as testemunhas arroladas, as testemunhas de defesa. Bom, também é importante mencionar que o número de testemunhas de defesa no rito ordinário, né, vocês vão ver isso aí logo, né, essa questão de rito, no rito ordinário são 8 testemunhas, tá? No rito sumário, nós temos aí 5 testemunhas, e aí, no sumaríssimo, nós temos uma briga, mas também alguns dizem que seriam 3 testemunhas de defesa. Bom, é lógico que são testemunhas para cada fato, né, para cada situação. Então, é um número elevado de testemunhas para serem ouvidas em audiência, né? Mas o momento oportuno é agora. Eu falo que sempre aqui, né, na resposta à acusação, é o momento onde a gente arrola as testemunhas de defesa, mas a gente tem que lembrar que tem outros mecanismos de prova, né? Eventualmente, a gente pode solicitar uma perícia, né? Indicar um perito assistente, né? Eventualmente, aí você pode pedir a reprodução dos fatos, né? A reconstituição do crime, né? Acariações, reconhecimentos, né? Tem a cadeia de prova hoje, que é novidade aí dentro do pacote anticrime, né? Então, tem várias situações, várias formas, né? Ajuntada aos autos de gravações, né? Ajuntada aos autos de, eventualmente, das interceptações na íntegra, né? Então, tudo isso, você, eventualmente, aqui na resposta, pode não só juntar os documentos que são favoráveis ao seu cliente, como também, eventualmente, requerer ao juiz a produção de provas permitidas pelo sistema normativo brasileiro. Bom, então, a peça, né, que a gente eventualmente tinha parado justamente aí, como é que eu faço a peça? Como é que eu construo uma peça de resposta, né? Eu vou deixar para vocês um material, como a gente sempre deixa para você lá, né? Um resuminho, né? Essa aula eu não deixei, mas eu vou deixar. Um resuminho do que é a resposta, né? E como é que é a peça. A peça é bem tranquila, né? A peça tem um endereçamento. Lembrando que a resposta à acusação é uma defesa que é feita para o juiz de primeiro grau, né? Seja
o juiz federal, seja o juiz estadual, né, na vara criminal, na maioria dos casos, né, porque tem também os crimes de competência originária, né, que aí eventualmente correm nos tribunais, mas que aí você vai endereçar lá para o presidente da comissão julgadora, né? Mas, como regra geral, a gente vai endereçar a nossa peça para o juiz federal ou para o juiz estadual de primeiro grau. O preâmbulo, né, é o nome do nosso cliente, devidamente qualificado nos autos, respeitosamente em presença de Vossa Excelência, né, por intermédio do seu advogado e procurador, apresentar resposta à acusação, com fundamentos no artigo 396-A do Código de Processo Penal, pelos fundamentos de fato e direito abaixo expostos. Então, não muda muito daquele modelão que a gente estava acostumado. E aí vem os fatos, a narrativa dos fatos, né? E o que importa mesmo, né, é a construção do raciocínio jurídico, né? Construção do raciocínio jurídico. Ou seja, eu quero saber aqui quais são as teses de absolvição que a gente vai trazer, né, em favor do nosso cliente, né? Quais são aqui, o que eu vou alegar em favor do meu cliente? No direito, o que eu posso alegar? Bom, então eu vou aqui dividir o nosso campo do direito em matéria, né, que a gente chama de matéria preliminar e matéria de mérito, tá? Então, o nosso direito aqui, o nosso raciocínio, né, os nossos argumentos serão divididos em o que é preliminar e o que é mérito. O que seria discussão de matéria preliminar numa peça de resposta à acusação? Né? O que seria assuntos, né, matéria preliminar? O que eu poderia alegar em matéria preliminar? Eu posso alegar carência da ação, falta de pressupostos processuais, posso alegar a inépcia, muitas vezes é alegada a inépcia da denúncia, né? Mas o mais importante aqui talvez seja, né, as chamadas nulidades. Na verdade, um dos argumentos aqui mais importantes para serem alegados em matéria preliminar são as nulidades que eventualmente aconteceram durante o andamento do processo. E se forem reconhecidas, né, se elas forem reconhecidas pelo juiz, gera o comprometimento do próprio processo. E quais são essas nulidades? Se você olhar o artigo 564 e 563 do seu Código de Processo Penal, acho que é isso, você vai encontrar aí a questão do Código de Processo Penal falando sobre as nulidades. E lá nessas nulidades, você vai discutir lá, na verdade, o Código de Processo Penal é um pouco confuso no tocante à ideia das nulidades, né? Mas lá, nesses dispositivos do 563 e seguintes do Código de Processo Penal, você vai encontrar várias discussões com relação à nulidade. Dá um exemplo para mim de nulidade que eu já posso alegar logo no começo do processo. Por exemplo, prova ilícita, né? A OAB adora esse argumento, né? A questão da prova ilícita, né? Quando ela ofende direito material. Pois não. A prova que foi colhida de maneira inadequada, né? A interceptação telefônica, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal, sem ordem judicial, né? A gente costumeiramente aí acompanha situações onde os tribunais anulam, eventualmente, a produção de provas. Essa semana que passou mesmo, nós tivemos lá o Supremo Tribunal Federal anulando um processo, uma delação premiada lá no Banco de Curitiba, naquele caso do escândalo do Banestado, né? Parece que o doleiro lá em Curitiba, a forma como o Moro juntou aos autos uma delação premiada, contaminou o processo. E foi uma decisão que nasceu lá do Supremo Tribunal Federal, lá no STF, né? Inclusive, houve uma decisão interessante, porque foi 2-2, né? E aí, como houve empate no julgamento, o empate favorece o réu e, portanto, foi reconhecida a nulidade da prova, né? Então,
a prova ilícita é um exemplo de nulidade. Outra nulidade que nós temos é a inversão dos atos processuais, né? Ou seja, o juiz inverte os atos, não respeita o rito, né? Também gera nulidade. Outra nulidade que o exame de ordem gosta com muito carinho, aí tem bastante incidência no exame de ordem, é, na verdade, o cerceamento de defesa, né? A não oportunização para o réu apresentar seus argumentos defensivos, né? Isso também gera a nulidade. Então, nós temos aí uma divisão entre nulidades absolutas, nulidades relativas, né? As nulidades absolutas são aquelas matérias de ordem pública, são aquelas nulidades mais graves para o processo, que não precluem, né? O juiz pode, inclusive, reconhecer de ofício, diferentemente da nulidade relativa, né? Que tem que se demonstrar o prejuízo para o réu. Se ela não for alegada em tempo e modo adequado, ela preclui, né? E então é uma situação que, havendo eventual vício no andamento aí, não só do inquérito, né, como principalmente no andamento do processo, nós teremos aí a possibilidade de discutir o que nós chamamos de preliminares. Bom, além da ideia da preliminar, também é possível, né? Hoje é possível, né, argumentar em sede de preliminar o artigo 95 do Código de Processo Penal. Todos os argumentos lá do artigo 95 do Código de Processo Penal devem ser feitos com uma defesa que se chama exceção. O Código de Processo Penal fala que, junto com a resposta, se alguma das hipóteses do artigo 95 estiverem presentes, o advogado deve, em peça apartada, apresentar também uma peça defensiva chamada de exceção. Entretanto, né, hoje em dia, esses argumentos aí descritos no artigo 95, muitas vezes são trazidos dentro da própria resposta, como argumentos preliminares. E o que seria aqui esses argumentos? Por exemplo, exceção de incompetência. Incompetência em razão do lugar, incompetência em razão da matéria, incompetência em razão da prerrogativa de função, né? Tudo isso pode ser alegado em matéria ou numa peça, como você bem entender, chamada de exceção, ou se você quiser discutir isso dentro da sua defesa, resposta à acusação, como matéria preliminar, também é possível. Eventualmente, suspeição e impedimento do juiz, né? Nós temos aí a ilegitimidade de parte, nós temos também a litispendência, a coisa julgada, tudo isso pode ser discutido em matéria preliminar. Então, a parte do direito nossa, ela se subdivide em matéria preliminar e matéria de mérito. Uma defesa preliminar que ataca o andamento do processo, não discute se o réu é inocente ou culpado. O que se discute dentro desses argumentos preliminares é que tem um vício dentro do andamento do processo que compromete o próprio andamento do processo. Bom, então, Cláudio, aqui nós estamos discutindo, então, em matéria preliminar, os vícios que eventualmente aconteceram. A doutrina, né, o Ministério Público fala que os vícios que aconteceram no inquérito não contaminam o processo. Essa é a tese majoritária. Eu, pessoalmente, não concordo muito com isso, né? É necessário verificar qual foi o vício que aconteceu no inquérito. Por exemplo, se foi uma prova ilícita, ela contamina o inquérito e o processo, né? Então, esses argumentos de que, por ser um inquérito, uma peça investigativa, né, de cunho inquisitivo, né, sigiloso, e que, eventualmente, o contraditório é menos efetivo que as provas colhidas durante a investigação policial não seriam transportadas, essas nulidades, para dentro do processo, me parece que, aos olhos da defesa, não pode ser acatada, né? Entretanto, essa é a tese majoritária, né? Mas é bom conversar com vocês já, para que vocês tenham uma noção sobre essas situações. Bom, e quanto ao mérito, né?
se nós temos matéria de ordem preliminar, nós temos matéria que a gente deve alegar aqui, né? Matéria de mérito, né? O mérito, na verdade, é a discussão sobre a inocência do réu. Então, eu até trago aqui a discussão, né? As teses que o artigo 397 do Código de Processo Penal contém. Se você for olhar lá no seu Código de Processo Penal, e você for olhar lá o artigo 397, você vai encontrar lá fato atípico, excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade, causas extintivas da punibilidade, né? Tudo isso pode, se eventualmente estiver evidente, o advogado deve alegar aqui em resposta para tentar gerar a absolvição sumária do seu cliente, tá? Então, é importante mencionar aqui que tudo aquilo que possa comprometer um processo sendo aí nulidade ou eventualmente matéria, discussão, que possa gerar absolvição de imediato do réu, e eventualmente você pode alegar ou deve alegar em sede de resposta à acusação. Eu tinha dito para você, até o Guilherme tinha feito uma pergunta para mim, acho que era o Guilherme, ele falou, Cláudio, mas isso deve ser alegado em resposta, do jeito que você falou na aula passada, Cláudio? Isso deve ser alegado em resposta ou deve ser deixado para memoriais? Eu falei que na prática, no dia a dia, no dia real, na nossa vida real, os advogados deixam para discutir os demais argumentos, né, na verdade, os argumentos lá na defesa, chamada de memoriais. Entretanto, se você estiver fazendo um concurso público, né, uma prova para a OAB, você tem que discutir todos os argumentos aqui em sede de resposta, tá? Você tem que demonstrar para o examinador que você sabe que na resposta à acusação é o momento oportuno para gerar ou para buscar a absolvição do seu cliente. Outra coisa interessante é que na lei de drogas, eu tinha dito para vocês, né, já tinha falado sobre isso, que na lei de drogas, essa resposta à acusação se chama defesa preliminar, mas a ideia é a mesma, tá? É lógico que lá nessa defesa preliminar, no rito especial da lei de drogas, a gente pode alegar que o nosso cliente é usuário, né, que ele é dependente químico, né, tem outros argumentos que, consequentemente, em razão das peculiaridades do rito, devem ser alegados, né? Tentar desclassificar do tráfico para a questão do uso, isso também é utilizado na defesa preliminar na lei de drogas. Bom, e aí no direito, então, você vai buscar ou o reconhecimento, muitas vezes, de um vício no processo, de uma nulidade, de uma tese preliminar, ou você vai trazer a discussão algo que possa levar de imediato o reconhecimento que o seu cliente é inocente, tá? E aí você finalizaria a sua peça, né, diante do exposto, requer de Vossa Excelência, né? Se tiver matéria preliminar, a gente vai pedir, e de forma subsidiária, a gente vai falar da absolvição do réu e, consequentemente, extinção do processo. E 3, no caso de não extinguir o processo, de não reconhecer as teses que possam levar à extinção do processo, que se possa produzir as provas, né, permitidas em direito, em especial a prova testemunhal, cujo rol de testemunhas de defesa segue em anexo, né? Temos em que pede deferimento, local e data e assinatura do advogado. Eu preciso também te dizer que essa resposta à acusação, né, é uma peça bastante frequente no exame de ordem. A Fundação Getúlio Vargas tem um particular interesse por essa peça. Por isso que nas nossas próximas aulas, né, lembrando que a nossa prova acho que começa no dia 14, né, já saiu aí a semana de provas, né, e parece que a nossa prova, pelo menos pelo calendário aí, começa no dia 14/9. Então, nós temos aí, acho que, 2 encontros, né? E 1 ou 2 encontros, 2 semanas, isso, Adriana. E nessas 2 semanas, eu vou deixar para vocês dar uns 3, 4 exercícios sobre resposta à acusação, já que a resposta à acusação será
a peça da nossa prova. Cláudio, como é que vai ser a nossa prova? Da mesma maneira que nós fizemos no primeiro semestre. Vou deixar um exercício lá, né? Vou deixar um caso para você fazer a resposta à acusação e encaminhar lá no Moodle para a gente corrigir tua peça, que nem nós fizemos nos 2 primeiros bimestres aí pelo sistema Moodle, tá joia? Então a última peça que eu tenho para falar desse terceiro bimestre é a resposta à acusação. Alguma dúvida, meu povo? Professor? Oi? A construção do raciocínio jurídico, as teses de absolvição vão nos fatos, né? Eu não entendi direito. No direito. No direito? No direito. Os fatos, você vai fazer a narrativa do problema, né? Vai contar resumidamente o que aconteceu. Thomas, coloca a jurisprudência assim, Thomas, né? Lógico que no exame de ordem, você não vai conseguir falar sobre jurisprudência, porque você não vai ter esse material disponível, né? Então, mas nas nossas peças, nos nossos exercícios, você deve colocar a jurisprudência sim. Professor, ainda voltando para as teses de absolvição, então as teses são essa do direito, são as preliminares e o mérito. É assim que vai construindo as teses de absolvição. Isso. Eu vou deixar para você lá, Ana, eu vou deixar para vocês lá um modelo para vocês seguirem também, tá? É tranquilo. Tá. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Bom, então eu vou deixar para vocês lá no material um exercício, tá bom? E um resumo para você acompanhar lá, beleza? Moçada, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. E vou deixar o exercício para a gente poder fazer na semana que vem, tá bom? Beijão para vocês então lá, tá? Tchau, tchau. Tchau.